Vamos lá. falando de aspectos Característica da gerais. voz. Primeiro, altura, que Certo. não pode ser confundida com intensidade. A altura da voz pode ser grave, média ou aguda, Isso. tá? Intensidade forte ou fraca. Nem sempre pessoas de vozes graves têm vozes fortes, tá? A altura não está diretamente ligada à intensidade, tá? E tem gente com vozes bem agudas que tem vozes fortes. Isso. Então, voz aguda pode ser forte e voz grave pode ser fraca, Ok. certo? Então, altura, grave, média ou aguda, tá? Brasileiro tem um padrão de voz médio, certo? Certo. Básica, classificação Deu uma vocal travada. básica de voz cantada são 4. 2 femininas e 2 masculinas. Mulheres podem ser sopranos e contraltos, homens podem ser tenores e baixos. Quem estuda música mais a fundo, principalmente música voz cantada, começa com primeiro, segundo soprano, primeiro, segundo contralto. Aí dentro do primeiro e segundo soprano tem soprano ligeiro, soprano dramático, outras nomenclaturas de contralto, tenor, tem o contratenor, tem o barítono, baixo profundo. Normalmente, na voz cantada brasileira, é também média, um segundo soprano, um mezzo-soprano, é um barítono para os homens, um mezzo-soprano para as mulheres. É difícil encontrar um primeiro soprano, que é uma voz aguda cantada, e é difícil também encontrar um baixo profundo no Brasil. Então, a voz, tanto cantada quanto falada, é numa zona mediana, certo? É. Características de voz. O timbre é a nossa identidade. É como se fosse o nosso DNA, que é único, a nossa impressão digital, que é única. Certo. E como eu estava falando, eu usei você, né? Se você tivesse um irmão gêmeo, Certo. univitelino chamado Ernesto, Ok. você teria sua voz Ernesto, a dele, mesmo se fosse super parecida. Mas cada um tem sua voz. Tá? Assim como os univitelinos têm sua impressão digital, cada uma distinta. Tá? O timbre, Então a voz entrega muito. ele é, como é que eu diria? Ele é influenciado pelo meio, pela cultura, ou é algo, vamos dizer assim, é biológico? Como é que eu poderia dizer? O que é que caracteriza esse timbre, que é a identidade da voz? Tá sobre timbre. Isso. O timbre, esse timbre, eu queria saber como ele é a identificação da voz, né? É a identificação, vamos dizer assim, é o caráter da voz, né? É o que marca a Isso. voz, é o que marca a voz, É o que nos define. define esse timbre. Exatamente. Uma coisa fundamental é que a voz precisa combinar com a pessoa. Uhum. Isso é fundamental. É fundamental. Você perguntou antes da grande travada, né? Você perguntou antes da grande travada se você poderia melhorar, modificar a voz, Isso, isso. né? A turma tira muita onda com o humorista Danilo Gentili, com o lutador Anderson Silva. A turma tira muita onda. Isso, Só que a voz, por exemplo, de Danilo Gentili combina com o biotipo dele. Já de Anderson Silva, não. isso. Só que o que acontece? Anderson Silva, ele faz uso dessa voz aguda que ele tem. Certo. Comercial de Burger King, de outras coisas que zoam com a voz dele, ele faz uso. Então, ele não vai se interessar em modificar essa voz, Certo. Certo. tá? Eu vou te dar um exemplo. Fecha teu olho. Fechar meu olho. Fecha seu olho. Fechei. Boa Fechei. noite. Boa noite. Aqui é o serviço tal. Por favor, tecle 1 para a função X. Tecle 2 para a função Y. Tecle 3 para a função Z. Tecle 9 para falar com um de nossos atendentes. A empresa tal agradece a sua ligação. Tenha uma boa noite.
Voz Que tipo de sensualizada. empresa pareceu para você? Eu imaginei uma voz sensualizada, feminina. Seria empresa de quê? Seria empresa de quê? Empresa, agora deixa eu ver. Ver como é que é interessante. Eu identifiquei aí mais, como você diz, a questão da identificação da personalidade. Mas era de Certo. aviação, Fale da aviação, personalidade e fale da empresa. Seria avia, empresa de quê? Com essa voz colocada, com a voz, colocando esse tipo de atendente. é o Google, não? Ou de aviação? Não. É não? Pode ser de aviação, mas qual seria outro tipo de empresa que Rapaz. colocaria uma atendente com esse tipo de voz? Ah, eu acho que um motel? É um motel? Mas você sabia Ah, que esse era antigo autoatendimento do Hipercard? de hipercar, né? Era? Antes de passar para o atendente. Boa tarde, você ligou para o Hipercard. Uhum, Se você deseja falar sobre perda ou roubo do seu cartão, tecle 1. uhum. Dívidas, negociação, parcelamento da sua fatura, tecle 2. Falar com um de Tá. nossos atendentes, tecle 9. Agradecemos a sua ligação. Minha gente, quando eu ligava para o Hiper e ouvia essa voz, eu digo, eu não estou ligando para um hotel. Uhum. Eu estou ligando para uma administradora de cartão de crédito. Isso. Aeroporto, você falou em aeroporto, a voz é até uma senhora, não sei se ela ainda está viva. Ela é a voz oficial dos aeroportos, pelo menos do Sul e Sudeste. Certo, Atenção, passageiros com voo para Gramado. Favor dirigir-se ao portão 2. certo, Isso era proposital. certo. Essa conotação sensual da locutora do aeroporto era proposital para atrair o passageiro, para acalmar aquele passageiro Acalmar, medroso. acalmar, isso. Isso é proposital Certo, da locutora do aeroporto. certo. Mas uma administradora de cartão de crédito colocar uma voz desse timbre, com essas características, para um cara que vai negociar dívida, ou ele vai parcelar fatura, ou ele vai só querer uma segunda via da fatura. Para que essa voz tão sensual? Certo. Né? Eu acho que alguém se ligou e disse, ó, vamos mudar esse negócio. Uhum. Existem atrizes que, assim, têm problemas de pregas vocais, não vou citar nomes, têm problemas de pregas vocais, foram assuntos de congresso e só procuravam fono ou otorrino quando a voz praticamente desaparecia. Mas quando dava um exercício, ou botava um botox na prega vocal, ou fazia qualquer outra manobra, ela voltava a ter aquela voz sensual para interpretar na novela. Certo. Meu amor, minha vida, eu te amo. Vamos ali. Isso. Então, ela e outras atrizes que começaram pela beleza, mas depois mostraram talento, que realmente tinham talento para atuação, as vozes delas eram muito, elas tinham esse poder da sensualidade, da conquista. Então, quando a voz ficava muito soprosa, aí é que ela procurava o médico, ela procurava fono. Mas enquanto ela pudesse ter aquela aspereza, aquela coisa, chegava no pé do ouvido do mocinho da novela ou do vilão para conquistar. Uhum. Inclusive tem uma atriz que ela tem diagnóstico de alteração de prega vocal, mas quando o negócio pega mesmo, que ela fica quase sem voz, é que ela procura o especialista, né? O otorrino e a fono para poder, pelo menos tira o excesso da aspereza, vamos tirar um pouco do excesso da aspereza, certo? Então, você falou de possível mudança. Eu conheci uma fono que ela trabalhou com uma CEO do Itaú, que veio para Recife. A voz dela era muito de menina. Ela era uma jovem, assim, prodigiosa, uma economista super prodigiosa, mas ela tinha voz de menina. Ela tinha um jeito assim de menina. Como é que ela ia comandar um bando de homem, né, executivo, com essa voz
menina, oi, meu nome é tal, fui enviada, sou a nova CEO. Então ela fez um trabalho com essa executiva, com essa CEO. A voz dela tá um pouco mais colocada, porém não foi modificada, porque senão seria um corpo, uma voz. Uhum. Você olhar para mim, eu falando assim, você me conhece há 10 anos, se eu chegasse falando assim, você não ia dizer que era a Andresa que estava falando. Isso, isso. Aí se você virasse, oxe, Andresa, foi o que aconteceu com tua voz? Não é? É. Se eu chegar em Chão de Estrelas e eu não te ver e ouvir tua voz, eu digo, eita, Eduardo tá na sala dos ACS. Eu sei pela voz, Eduardo tá na sala dos ACS. Uhum. Se eu chegar na Upinha do Chié, quiser falar com Micheline ou com Thaís, opa, tô ouvindo a voz de uma delas. Vou lá. Então a voz é um reconhecimento, é identidade. Você reconhece, se reconhece e reconhece o outro pela voz. Eu acho interessante também, Andresa, essa questão. Eu concordo plenamente com você, que a voz é identidade. Uhum. Sim, Eduardo, voz como identidade. Você estava falando voz como identidade. Outra travada. Ah, voltou agora. É. E aí, Voltou. voltou, não sei? Tá oscilando. Voltou. E, É. Andresa, sabe o que é que eu acho interessante? É que a questão, a identificação da voz é uma coisa que eu concordo. E também é muito interessante que a voz, no imaginário, vamos dizer que eu não conhecesse você, como você fez aí, Eduardo, Sim, fecha seus olhos. E aí você começou a sim. ter uma voz, e no meu imaginário aqui, eu vi uma mulher bem sensual, né? Atraente, né? Com Uhum. curvas, que é interessante também, o que é que passa pelo imaginário da gente, o que a voz diz, né, para você. E é muito interessante esse aspecto. Eu já vi relatos de colegas meus que antigamente, eu tenho 43 anos, antigamente não tinha internet, não tinha muita coisa, antigamente era o tele coisas, Telemensagem. né? Telemensagem. Telemensagens e tele coisas bem específicas. É. Então eles ligavam e aí eu via aquela voz, não, e vamos isso, vou te levar à loucura e tal, tá, pá, 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 pá. Teve um que teve uma oportunidade de conhecer uma delas. Era uma anã. E ele imaginava assim, como você imaginou, uma mulher, aquela mulher bem, como o povo chama, gostosa, É. cheia de curvas, cheia de coisa. Uhum. Era uma anãzinha, comum, mulher comum. E calhou de ser uma anãzinha. Não era É. feia, mas totalmente diferente do que ele imaginou. Totalmente diferente. Isso mulheres também que ligam para também ouvir homens com vozes tal, tal, tal. Pronto. Tinha um locutor do video show que eu sempre achei a voz dele maravilhosa. E eu imaginava ele lindo. Uhum. O bichinho era fraco de feição. Certo. O bichinho era fraco de feição. Mas assim, super simpático, tudo. Tive a oportunidade de conhecê-lo, super simpático, mas fugiu do imaginário. Porque a locução dele era maravilhosa no video show. Maravilhosa, maravilhosa. Então a voz leva a gente ao imaginário. Tanto Isso. é que curso de contação de história, a gente vai mudando a voz, né? É. Era uma vez uma linda menina que morava num castelo. E aí você começa a desenrolar a história. Você não vai dizer, era uma vez uma menina que morava num castelo. Uhum. Você não vai desse jeito. Quando você fala com uma criança, quando você vai falar com a criança, você vai e faz, oh, coisa linda de tio Dudu! Oh, coisa linda de tia Deza! Você muda. É, verdade. Isso, As isso. situações.
a voz da gente é melodia. A voz da gente. Boa noite. Olá, Sheila. Boa noite. Olá, Rosaleide. Boa noite. Nós não somos robôs. Olá, Rosaleide. Boa noite. Saudades. Faz tempo que a gente não se vê. Sheila, saudades. Rosaleide eu conheço faz tempo. Sheila também eu conheço há muito tempo. Sheila foi minha estagiária, agora é uma fono que arrasa, né? Então a gente muda, muda a partir do contexto onde a gente está. Se a gente chega num velório e vai dizer, oi, meus pêsames, meus sentimentos. Não, meus pêsames, meus sentimentos. Isso. Se a gente recebe aumento de salário, Eduardo, recebemos um aumento! Maravilha! A gente vai ter que fazer um turno noturno 2 vezes na semana. Sem compensação salarial. E até a questão tá vendo? A gente muda. Dos professores, interessante isso que você estava falando, né? Se você chega numa sala de aula com mais de 100 alunos, você vem com aquela voz fininha, né, tímida, passando para eles que você está inseguro, eles vão deitar e rolar. Eles lhe engolem. Eles lhe engolem. Agora olha para mim, Eduardo, dando aula de filosofia para pessoal de 6º, 7º, 8º e 9º ano. Uhum. Filosofia. Para conquistar esses meninos. Não só com o tema, mas com voz, com olho no olho. Tem que impor. Voz é vida. Postura. Uma imposição positiva. Se você entrar perdido, com a voz tímida, de incerteza, eles vão engolir. A postura, é a voz, tá entendendo? É a resposta, você tem que ter convicção. Convicção, dar aula com amor, com entoação. Você repassar para ele que você é o cara. Tá entendendo? É de brincadeira. E imagina, pronto, eu lembro da minha primeira aula de filosofia para uma turma de 9º ano. Eu cheguei, o pessoal, pô, filosofia, que negócio viajado, que negócio chato, não sei o quê. E eu, olá, minha gente, bom dia. Gente, é o seguinte, eu já conheci os meninos, né? Marcela, fechar aqui a janela, ela começa a chover. Marcela, imagina o seguinte, tu tá afim do cara mais popular dessa escola. E tu és uma menina super popular, super descolada, vocês dois têm tudo para dar certo. Aí o cara vai e se apaixona pela menina mais tímida da escola. O que é que vem na tua cabeça? Aí ela faz. O que é que ele viu nela? Aí o primeiro princípio da filosofia, hipótese, questionamento. Aí eu fiz, e aí, como é que tu responde? Ela fez, provavelmente, eles conversaram e ele gostou da conversa dela. Hipótese. Possível, e agora? E aí, como é que tu faz para conquistar ele? Aí ela disse, né? Eu não lembro agora o que foi que ela disse, mas eu fiz resolução. Isso é filosofia, Andresa? Eu fiz, vocês acabaram de entrar no reino da filosofia. Parabéns! Aí, foi o primeiro passo para os meninos falar, para eu conquistar os meninos com a filosofia. Um exemplo é Anderson Silva. A gente falou de Anderson Silva. O Anderson Silva ele tem ganhos com a voz. Porque a voz dele não combina com o corpo. Não dá liga. Verdade. Não combina. A voz tem que combinar. Verdade. E vários humoristas falam, né? E vários humoristas falam, minha gente, por que Anderson Silva, quando vai... Que antes da luta, né, tem a pesagem e eles aquela coisa, né, do show americano, né? Eles ficam se encarando. Aí teve um humorista que ele falou, Anderson Silva fica calado, que ele não é doido. Porque imagina, ele faz, acho que foi até Maurício Meirelles que ele fez, imagina, Anderson Silva chega pro cara falando inglês, né, faz, vou te encher de porrada, eu vou acabar com você lá no octógono. Aí Maurício Meirelles faz, qual é a credibilidade que esse cara vai passar com essa voz? Verdade.
Foi muito interessante. Por isso que eu gosto muito de stand-up comedy, porque eles pegam coisas da realidade que é muito interessante. Quando eles falam de voz é que me encanta. É, é interessante demais, a voz é interessante. É uma coisa fantástica, né? Que você fica Isso, querendo pesquisar, descobrir vamos dizer, os enigmas, né? Da voz, do sentido do isso, personagem. É isso. uma coisa maravilhosa, tá entendendo? E quem é especialista aí como você, fica mais viajada ainda, né? Aí, Andresa, vê Não, só. voz me encanta por causa disso. Verdade. Agora, o Andresa, eu acho interessante o seguinte, veja bem, você falou hoje que uma das especialidades hoje mais recentes da fonoaudiologia é a forense, né? Fonoaudiologia forense. Isso, fonoaudiologia forense. Isso. Eu sou apaixonado por esse campo, campo da perícia, eu adoro. E Eu aí, adoro também, eu eu adoro. adoro. Olha, inclusive vai ter agora, recente, não sei se ainda está aberto para vocês, a fono e enfermagem, psicólogo, o ITEP do Rio Grande do Norte. ITEP do Rio Grande do Norte. Depois eu passo Ah, para tô você. sabendo não, vou ver. É. Eu quero. E Porque o IDE tá refazendo a grade curricular. isso. Então, vê só o que acontece. Aí, tem um especialista na polícia, Polícia Federal, Polícia Civil, Militar, eu acredito também que tem, que eu fico fascinado, que ele identifica pela voz, da onde é aquela pessoa, pelo o sotaque, pelo timbre. Ele vai dizer É o que a gente chama de a prosódia. região, hein? Prosódia. É, né? Pois é. Eu sou apaixonado por aquilo. Prosódia. Tá no telefone assim falando e ele já identifica de onde é, a região de onde é. Tá entendendo? Uma coisa maravilhosa. Eu fico E a fascinado. gente tem um mau hábito de estigmatizar um só sotaque. Uhum, Pernambuco, vamos pegar Recife. certo. Recife fala. Aí quando você vai para o interior, ô Andresa, como é que é lá em Recife? Como é que tá lá o mercado? Uhum, Porque aqui em Timbaúba não tá, a coisa tá muito boa assim, não. Não sei o que é que acontece. Eu tô falando com uma amiga de Bezerros, que ela tá tentando lá a clínica dela, e aí o sotaque, dependendo da região, a voz fica mais aguda. é. Você falou em forense, meu seriado favorito da vida é CSI. E o ator, que era o principal, o William Peterson, ele é de Chicago. Uhum, Para fazer o Gil Grissom, ele mudou o sotaque. Ele mudou o sotaque para a voz ficar mais grave. Porque ele é um cara introspectivo, o personagem dele é um cara introspectivo, que só fazia estudar, que só fazia trabalhar, né? Só tinha olhos para o trabalho, para os estudos, tal. Então, quando eu assistia entrevistas dele, aí eu digo, a voz dele é mais aguda. Aí quando eu fui ver o sotaque dele, como ele é de Chicago, estado totalmente distante de Nevada, se eu não estou enganada no mapa americano, então a voz dele, natural, é mais aguda do que a do personagem na série. E tem um episódio, o último episódio da segunda temporada, que ele tá com um mendigo e ele usa a voz dele natural. Que ele faz, my girlfriend loved this scarf. A minha namorada ia adorar esse cachecol. E ele usa o sotaque dele, de Chicago. É muito interessante. Então, dependendo da região, a prosódia ou o sotaque faz com que a voz fique mais aguda ou mais grave. Certo. É interessante. E ele gravou um documentário recentemente, William Peterson, sobre a Covid-19, né? A questão da Covid-19 no mundo. E eu fiquei fascinada com a voz dele. Eu assistindo, ele narrando, né, o documentário, poxa, que voz diferente do personagem. E voz me fascina também porque, falando em voz, falando em questão de região, o filme Nasce uma Estrela, né, com Bradley Cooper e Lady Gaga.
Para mim, pessoalmente falando, Bradley Cooper foi o grande injustiçado do Oscar de 2019. Por quê? Ele fez um trabalho vocal intenso de voz falada e voz cantada. Porque ele fazia um cantor country. E a região do sul dos Estados Unidos, o pessoal tem uma voz de média para grave. Uhum. E quem assistiu o filme vai pegar um Bradley Cooper diferente do Bradley Cooper do Se Beber Não Case. Que ele tá com a voz dele ali, média. Quando ele tá no Nasce uma Estrela, ele pega o Jackson Maine, né, que é o personagem dele, a voz dele tá bem grave. Tanto falada quanto cantada. Quem puder ouvir a trilha sonora de Nasce uma Estrela, ele cantando, ele fez um trabalho vocal maravilhoso. E Lady Gaga, para participar do filme, disse, não, eu vou participar, agora eu não vou dublar, não, eu vou cantar. E captem som, virem-se, mixador de som, engenheiro de som, virem-se. E foi aceito, tanto é que todos os shows que aparecem no filme, eles cantam ao vivo. E a mixagem é feita na pós-produção lá, mas eles cantam ao vivo, diferente do Rami Malek, que ganhou o Oscar de melhor ator, e ele dubla Freddie Mercury. Uhum. Entendo. Para mim, por causa desse trabalho vocal que Bradley Cooper fez. Quem pegar ele dando entrevista e pegar ele no filme, a voz dele, ele fica com a voz grave, a voz áspera, para dar a personalidade de um cara, um cantor country em decadência, viciado em álcool e remédio. É. Então ele construiu a voz desse personagem. E aí você falou da questão do álcool, que é um prejudicial agora. É outra coisa. O álcool, o café, né? Tudo chega a prejudicar a voz. Vamos para o café, vamos lá. O álcool, principalmente as bebidas destiladas, elas ressecam mucosa de região de prega vocal, né? Mucosa oral, mucosa de prega vocal, então resseca. Quem vai fazer uso profissional da voz, cantar, atuar, qualquer uso profissional, não é indicado beber. Muita gente faz o oposto, que é para criar coragem. Bebe para fazer show de stand-up comedy, para fazer música, para cantar, para atuar, bebe. Quando, na verdade, a voz está sendo destruída. Drogas lícitas e ilícitas. A questão do café. Por que o café é contraindicado antes do uso profissional da voz? Porque o café, ele tem um poder estimulante. Então você vai falando, tua voz, você perde o controle de intensidade, de altura da tua voz, tá? Quem está falando isso é uma pessoa que tem 2 prensas francesas, várias garrafinhas de café e algumas máquinas de café. Eu não sou viciada em café, não, viu? Não sou viciada em café. Não sou viciada. Em contrapartida, a água é muito... Não sou viciada. Muito boa para a voz, né? A água é muito boa. Agora, a água não poderia ser gelada. Natural, né? Não, tem que ser natural. Por quê? Porque aqui existem músculos, mucosa e a camada elástica. Então, o que que acontece? Imagina um atleta se aquecendo para jogar e o caba jogar gelo, água gelada ou um balde de gelo. O que que acontece com a musculatura? O que vai acontecer com essa musculatura? Ela se contrai. Ela vai ter uma contração muscular fortíssima. Tá? Então vai ter uma contração muscular fortíssima. Lesão, é triste. Então o cara tá aquecendo. A temperatura corporal aumenta, porque por causa do aquecimento para jogo, para correr, para saltar, seja lá a modalidade esportiva que for. Se tu botar uma coisa de baixa temperatura, numa região de músculo de, como é que chama? Meu Deus, odeio quando me falta o nome da estrutura. Ligamentos, musculatura de ligamento, você vai criar uma atrofia, você vai retrair isso. Então, se você está usando a tua voz, água, temperatura ambiente, certo? Quando você tiver assim, sem usar a voz profissionalmente, assim como a gente tá, ou sem usar profissionalmente, pode tomar uma aguinha gelada. Quem não conseguir não
usar bebida alcoólica, não usa antes do uso profissional, tá? O café, a mesma coisa, não usar durante o uso profissional. Isso para mim é assim, complexo, mas eu já tirei tudo que foi coisa de café aqui de perto de mim. Porque senão eu tava com a minha canequinha de café aqui. Mas, Certo. assim, o café, a questão do café é a estimulação que o café proporciona. Proporciona. E Não me é que diga uma ele coisa, seja ruim, é a estimulação. Andresa, e me diga uma coisa, é mito ou verdade? A tanajura é muito boa para a voz? Tanajura? Mito, mito, É mito? mito, mito, mito. Aí eu falo mito desse jeito. Mito, 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 mito. É mesmo, né? Tá vendo? É. O que é verdade na voz, as nutricionistas vão amar, é a boa alimentação. Alimentação. É a boa alimentação. Um organismo bem alimentado, bem nutrido, faz muito bem para a voz. Sucos de frutas cítricas, além de ajudar na imunidade, vai ajudar também na retenção maior da hidratação, tá? Laranja, sucos e as frutas cítricas, né? Laranja, limão, goiaba, caju. Então, alimentos ricos em vitamina C ajudam na retenção maior, na absorção maior da hidratação, bem como no aumento da imunidade. E uma boa alimentação no geral. Agora, uma dica: antes do uso profissional da voz, evitar paçoca de amendoim, evitar cuscuz. Por quê? Porque esses alimentos podem produzir pigarro, porque deixam restinhos, né? Então, esses alimentos porosinhos, né? Cuscuz, paçoca de amendoim, tá? E antes do uso profissional da voz, evitar comidas pesadas. Você vai dar uma aula, você vai cantar, evitar feijoada, dobradinha, buchada, evitar alimentação pesada. Nem ir sem comer, nem ir com o estômago muito cheio. Por quê? O estômago muito cheio, o organismo vai entrar em digestão. E aí, quando você vai usar a voz, você vai criar uma sobreatividade, uma sobrecarga no teu corpo. Agora, Certo? é interessante, Andresa, veja bem, que a grande maioria não cuida da sua voz. A grande maioria. É verdade. Aí, veja bem, É verdade. eu vejo mais os profissionais da voz, eu digo, aquele que canta. Canta. Uhum. Nem os professores, nem os educadores não cuidam da sua voz. Tá entendendo? E aí, É verdade. vem na a pergunta é o seguinte: quando é que a gente, eu digo, o ser humano, Sim. deve cuidar da sua voz? A gente sabe que na fase do adolescente, né, existe uma modificação de voz em razão hormonal, por questão de deslocamento Sim, sim. da laringe, né? Da laringe, principalmente dos meninos, né? Que os meninos têm um estiramento corporal maior, por isso que a muda vocal nos meninos é mais evidente. Quando é que se deve ter esse cuidado? Qual a idade que você recomenda? Como o Emílio Surita fala pro afegão médio, né? Emílio Surita, radialista, ele fala pro afegão médio, né? Que é o público geral, a gente sempre deve cuidar da voz. Como? Sempre se hidratando com água, mastigar. Sabia que mastigar ajuda na voz? Certo. Não é? Isso. Porque deixa a musculatura orofacial forte. Os dentes ficam fortes. Porque uma pessoa sem dente, a pessoa que perdeu os dentes vai mudar a voz. As pessoas com alteração de arcada dentária também vai mudar a voz. Pode ficar. A pessoa que tem a língua ou hipotônica ou o freio curto, Cláudia Raia que o diga, também vai ter alteração de voz. Não só alteração articulatória, mas também alteração de voz. Eu tô aqui. Meu nome é Andresa, tô tendo o prazer de falar com meu amigo Eduardo Araújo. Meu nome é Andresa, tô tendo o prazer de falar com meu amigo Eduardo Araújo. Minhas pregas vocais não mudaram, a estrutura de prega vocal, o que mudou? O posicionamento de língua. Eu deixei minha língua hipotônica. Entendo. Assim. Aí, ó, tá vendo como uma ressonância muda?
Totalmente, totalmente. certo? Totalmente. Agora, Ou André, veja bem, então, a gente já chegou a entrar até no último tópico, que é os cuidados gerais. Esse tópico, agora o terceiro sim. tópico, é um tópico bem aí que a gente está vivenciando, que é a questão Ah, da voz relacionada com a uhum, Covid. Com a Covid. com a Covid-19, Com a exatamente. Covid-19. Aí vem a questão da intubação, dos sintomas. Naturalmente, aí, você é intubado, eu acho que o prejuízo é maior, né? Do que os. Bem maior, bem maior, E aí, bem maior. quem teve Covid, quem já passou pelo processo de intubação, como é que deve ser feito? Por que essa intubação prejudica a voz, né? Por que os sintomas da Covid prejudicam a voz? Como é que a gente identifica esses sinais, sintomas, né? De que a voz está falhando, tem alguma coisa? Fala um pouco aí pra gente aí, Andresa. A pessoa já se reconhece, né? Quando consegue sair, mesmo quando não precisa, a Covid-19 vai prejudicar a função respiratória, não é? Prejudica a função respiratória, compromete porcentagem de pulmão. Eu lembro que o pastor da igreja que eu frequento, logo quando ele é, melhorou da Covid, ele passou um tempo com a voz alterada, porque cada pulmão, ele teve quase 50% de comprometimento. E ele não precisou ser internado, não foi dessas variantes, foi a Covid clássica, vamos dizer assim, eu estou dizendo aqui o nome clássico, Covid clássica, vamos dizer assim, e ele teve alteração pulmonar de quase 50%, e a voz dele ficou alterada um tempo, aí agora foi que voltou à normalidade. Mas a gente sabe que os vírus, não só o coronavírus, eles são empreendedores, né? Eles gostam de evoluir. Uhum. Eles gostam de evoluir. Então, o que é que está acontecendo com essas variantes? Está havendo maior comprometimento neurológico. Por isso, essa maior quantidade de intubação, essa maior quantidade de alteração de olfato e paladar, que é uma questão neurológica, tá? Então, o negócio fica mais sério. Então, no mínimo, quando se intubava antes dessas novas variantes, no mínimo, o que acontecia com um paciente intubado por mais de 15 dias? Granuloma pós-intubação, que são alterações de prega vocal, porque o tubo vai passar, né? Vai, e aí tira esse atrito com as pregas vocais, certo? Então, no mínimo, dá uma lesão, né? Fica ali avermelhado quando não dá esse granuloma após intubação. Então, isso vai dar uma voz áspera, uma voz mais soprosa, certo? Então, vai precisar de fonoterapia para recuperar essa voz, mesmo quem não use profissionalmente. Porque, como a gente está dizendo aqui, voz é nossa identidade. Uhum. Voz é aquilo que eu digo, eita, vovó tá com manhinha lá, eu tô aqui, se eu tivesse sem o fone... Eita, a vovó tá conversando com manhinha. E é assim que eu tô falando com minha avó, via ou chamada de vídeo, faz quase 2 anos, né? 1 ano e tanto, falando com minha avó, ou por chamada de vídeo, ou chamada de voz. Então, é pela voz, é identidade. Então, mesmo quem não usa, quem não sofreu intubação, vai ter alteração vocal, porque teve comprometimento de função pulmonar, função diafragmática, né? Porque não é à toa que a nossa caixa torácica é um trapézio, né? Inspira, expira. E o diafragma, né? Ó, inspira, expira. Inspira, expira. Inspira, expira. E o coronavírus bagunça esse sistema todinho. Então, o trabalho multidisciplinar de físio-respiratório, fonoaudiólogo, não só para a questão de disfagia, para a questão de olfato-paladar, questão miofuncional, mas a questão da voz também. Eu chorei bastante no vídeo da alta de Orlando Moraes, o cantor, né, que é marido de Glória Pires. Super disfônico, super disfônico. E o hospital não disponibilizou um microfone, que ele queria falar. Tava lá os jornalistas querendo ouvi-lo, né? Glória Pires emocionadíssima, lógico, para receber o marido, e tava lá alguns jornalistas.
E ele queria agradecer. E eu não tinha um microfone. E ele, olha, eu gostaria de agradecer a todo mundo que rezou, que emitiu energias positivas e um esforço. Eu digo, meu Jesus. E assim, eu como pessoa e como fone, me dando aquela agonia. E eu comecei a chorar porque ele estava emocionado, primeiro por estar vivo, por ter tido alta, por voltar para a família. E ele, no final, cantou. Uhum. Sofrido, lógico. Sofrido, super sofrido, mas cantou. E ele está fazendo todo um trabalho, né, agora de reabilitação para poder ir voltando a cantar. Já tem casos de pessoas que conseguem voltar e tem outros casos que vai precisar mudar, porque cada cantor tem um tom que ele sai, uma nota de partida, vamos dizer assim. Tem gente que vai precisar diminuir, vai ficar um pouco mais grave, se quiser continuar cantando. Né? Se quiser continuar cantando, vai precisar de uma nota de partida, nota musical de partida mais grave. Então isso é um trabalho muito rico para a fonoaudiologia, né? Infelizmente, mas a gente está aqui para isso. A gente é profissional de saúde e o psicólogo está também para isso, para ajudar ele nessa mudança. Isso. Se a voz não vai voltar 100%, o psicólogo vai estar junto para dizer, olha, mas tu pode. Vamos ver com tua fono, com o teu fono, uma voz de partida, uma nota musical de partida com o teu professor de canto. Vamos juntar esses esforços. O fisiorrespiratório vai te ajudar, o fono vai te ajudar, professora de canto vai te ajudar, psicólogo tá junto, o nutricionista tá junto para oferecer uma alimentação boa, junto com a fono, a consistência alimentar para ir aumentando essa consistência, para fortalecer a musculatura orofacial, para ele voltar a cantar, voltar a dar aula, voltar a ser locutor. Quem me emociona ainda muito é Maciel Júnior. Maciel Júnior. Maciel Júnior é da Rádio Jornal. Jornalista, né? Isso, jornalista da Rádio Jornal, que ele teve Covid, passou um tempão na UTI, quase que ele ia-se embora, mas graças a Deus ele recuperou-se, tá narrando jogos pela Copa do... tá comentando os jogos pela Copa do Nordeste. Ele é um exemplo de superação. A voz dele saiu muito alterada, então até hoje ele tá fazendo fono, tá fazendo físio, mas voltou ativa. Isso para ele, eu acho que ele deve ter chorado muito ao pisar no estúdio novamente, né? Porque eu só via todo dia o pessoal, olha, vamos rezar, vamos orar pro nosso companheiro, que ele tá assim, que ele tá dizendo, eu faço, meu Deus do céu. Mas quando ele saiu do hospital foi um alívio para todo mundo. E ele trabalhando é que... Eu tava lendo, eu cheguei a ler, na realidade eu li um resumo de uma profissional, me parece que da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Parece que é a Andresa, o nome dela é Andresa. Ela é fono. Sim. E ela e uma outra colega fez uma pesquisa científica falando da questão das consequências. Ela até, naturalmente, ela disse que sabe da importância que tem a questão da máscara, né? E acha que trazia para a voz. Tá entendendo? Que trazia para a voz. Sim. Principalmente aqueles profissionais que utilizam com frequência, né? O que trabalha na linha de frente, que é o dia todo com máscara, né? Que fica toda marcada. Isso. Né? E aí ela estava falando. Isso chega a ferir. Exato, chega a ferir. E aí, Andresa, aí a gente vê aí, percebe, por exemplo, aquela pessoa que vai falar e não sai nada, perdeu a voz, ele ficou sem voz, já aconteceu comigo. Eu dando aula, eu querendo falar e perdi minha voz. Acalmei, tomei uma aguinha. Tem aquele que fica com rouco, né? Rouco, fica rouco. Tem aquele que vai perdendo de forma gradativa. Tem uma série de sintomas que vem aparecendo, né? E aí, cada sintoma desse tem a sua característica diferente ou a origem é a mesma? Por exemplo, calos vocais, né? Calos vocais. Sei lá, calos vocais. Vamos ver que calos são esses, se são nódulos ou pólipos. Né? Nódulos, o nódulo de prega vocal, a prega vocal fica parecendo
Ai, como é o nome do relógio de areia? Relógio de areia. Prega vocal fica parecendo um reloginho de areia. Bom, Aquele reloginho de areia, prega vocal. Porque são dois carocinhos que ficam na porção mediana de prega vocal. Ampulheta. Prega vocal fica parecendo uma ampulheta. Pólipo, geralmente ele fica de um lado só. uhum, Ou ele é um caroço, com um caroço, ou ele tem um pezinho, certo. que a gente chama de peduncular, Uhum. certo? Que aí as pessoas chamam calo, mas aí a gente tem que saber se é nódulo ou se é pólipo. Cada um dá um tipo de alteração. Mas existe diferença, melhor dizendo, de calo para Sim. nódulo ou é a mesma coisa? É Calo isso que eu estou dizendo, não é a mesma coisa. não é não. Tá. Porque tem gente que chama de calo, mas pode ser nódulos, que geralmente eles são pares, eles nunca andam só, formam ampulheta na prega vocal. É. E tem o pólipo, que pode ser ou um caroço, Sim, ou ele pode ter um pezinho e fazer o caroço. certo. Aí o povo popularmente chama de calo, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, certo. Eu pensava que era a mesma Não é a coisa, mesma coisa. mas não é. Não. Como antigamente as pessoas chamavam de cordas, né? Hoje não está se usando mais essa Não, são nomenclatura, né? pregas vocais. São pregas vocais. Pregas vocais. É. Pregas vocais. E por que deixou de ser cordas e hoje são pregas? Porque Por causa realmente uma dos prega? estudos, né? É. Com o advento da videolaringoscopia, principalmente com o advento da videolaringoscopia, foi se vendo a movimentação da prega vocal e não tem nada a ver com corda. Certo. Né? Os estudos anatômicos, fisiológicos, o estudo, eu tenho um vídeo que ele pega a vibração de prega vocal, é o vídeo mais lindo do universo. Uhum. É lindo o vídeo. Mostra o funcionamento de prega vocal. Então não tem nada a ver com corda, porque quando se fala corda vocal, você associa ou a corda de juta ou corda de violão. A pessoa faz essa associação. Prega vocal é diferente, por isso que não se chama mais corda, porque não tem nada a ver. A estrutura prega vocal não tem nada a ver com corda vocal, não tem nada a ver com corda. Então, por isso, prega vocal. É verdade. Alice está falando aí que a dentição, você já falou aí, né? A dentição altera a voz. É. Freddie Mercury, que para mim é um dos maiores cantores do mundo, e até hoje a voz dele é estudada, com mais de 20 anos da morte dele, 20, 30 anos da morte dele. A voz dele até hoje ela é estudada pelas grandes universidades da Europa. E o que acontece? E americanas também. O que acontece? Ele tinha uma classe 2, que a gente chama de classe 2 de Engel. Pode ver ele. Ele teve a oportunidade de melhorar. Só que no caso dele, a alteração dentária ajudava na voz dele, ajudava na ressonância. A ressonância dele era incrível. Incrível. Tanto é que a voz dele é estudada até hoje. Aí ele não quis ajeitar, não quis arrumar a dentição dele, porque a intuição dele, ele intuitivamente sabia que se ele alterasse, a voz dele seria alterada. Seria alterada, é verdade. E Andresa, existe relação, é uma provocação, né, na realidade, para que algumas pessoas perguntem. Vamos embora. Adoro. A relação de voz com fala, por exemplo, tem algumas pessoas que dizem, o surdo ele vai ter dificuldade na fala ou na fala porque nunca escutou aquela palavra. E aí ela vai ter alteração. Você como fono, como é que você vê isso? Aí a origem do termo errôneo surdo-mudo. Surdo-mudo. Que hoje não se usa o termo surdo, não se usa o termo surdo-mudo, pelo amor de Deus, quem estiver assistindo nessa live não usa o termo surdo-mudo nunca mais na vida. Isso. O que acontece? A pessoa aprende a falar ouvindo. Se o bebê não ouve, claro que ele não vai falar como um bebê normal, tá? E aí existe o aparelho, existe o implante coclear, que aí vai ajudar, e a fonoterapia vai ajudar esse indivíduo a falar por via oral. Sim. Existem indivíduos
que depois de adultos preferem usar a língua de sinais e ponto. Não querem ser oralizados, é escolha. Mas hoje em dia já se faz implante coclear em bebê, e aí o bebê tem o seu desenvolvimento de linguagem. O que acontece com o surdo? Quem já reparou, o surdo tem uma ressonância nasal. Principalmente quem é aparelhado. Por quê? Porque o som é metálico. Uhum. Então, esse som metálico, ele é muito anasalado. Por isso que o surdo, a ressonância dele é muito nasal. Certo. Ele pode falar, mas a voz é meio anasalada por causa disso, porque a recepção é eletrônica. Uhum. E o eletrônico é anasalado. Então você pode reparar que a voz do surdo é anasalada. Muito por conta disso. Certo. Até os oralizados, porque algumas causas de surdez é a nível neural, então também vai ter essa ressonância anasalada. Certo. Andresa, agora veja bem, a gente está no tópico aqui, você vai falar aqui para a gente quais são esses cuidados que a pessoa deve ter com a sua voz. Você já falou aí uma série de cuidados, mas, no geral, se você, por exemplo, estivesse falando isso para uma pessoa que é extravagante, por exemplo, que fuma, que bebe, tudo, como fazer para ter esses cuidados? Diz aí para a gente aí. Vamos lá. Eu chegaria para essa pessoa. Eu gosto muito quando eu sinto saudade de atividade coletiva, que a gente ainda não pode fazer. Quando eu vou falar sobre tabagismo, eu preparo um banquete com naftalina, veja multiuso, isso tudo em copinho. Naftalina, veja multiuso, um pouquinho de chumbo, que eu consigo, não sei como, mas eu consigo. Um pouquinho de éter, um pouquinho de... Como é o nome? Formol. Formol e outras substâncias. Eu boto tudo em copinhos ou pratinhos. Aí eu vou oferecendo. Você quer? Aí o povo olha pra mim e fala, essa mulher é doida. Tá me oferecendo naftalina, tá me oferecendo éter, tá me oferecendo formol. Uhum. Eu digo, ninguém quis. Tá aqui, minha gente, se sirvam, ficam à vontade. Ah, não quer não. A gente quer se envenenar? Eu faço, oi, quem é que fuma aqui? Aí alguns levantam a mão, eu faço, é isso que vocês botam todo dia pra dentro de vocês. Isso. O cigarro legalizado, né, tem mais de 8.000 substâncias tóxicas. Mais de 8.000. Aí eu digo, essas são algumas das substâncias. Algumas. Além das substâncias tóxicas que prejudicam todo o organismo, a função pulmonar, prega vocal, mucosa, músculo, parte elástica. A temperatura do cigarro é muito mais alta do que a mucosa é capaz de resistir. A gente toma um café quente, a gente come uma comida quente. Mas o cigarro, a temperatura do cigarro vai queimando. Isso eu vi numa aula uma vez, eu fiquei impressionada. Pessoa não sei, mas vai queimando. Cada cigarro, é uma queimada que dá. Então, o organismo vai, a parte mucosa vai queimando, por causa da alta temperatura do cigarro. E eu lembro até hoje da minha aula de anatomia na universidade, professor, ele mostrou o pulmão de um não fumante e um pulmão de um fumante. Eduardo, o pulmão de um fumante, eu nunca vi um preto em toda a sua pretitude. É um pedaço de carvão, né? É um pedaço de carvão. É um negócio assim, um carvão bem curado, aquele carvão bem curado, pretão. O pulmão do fumante e o pulmão do não fumante. Então, assim, é impressionante a diferença do pulmão do indivíduo não fumando e do indivíduo não fumante. Então, o cigarro, eu não negocio cigarro. Cigarro é inegociável. Velho, tenta largar. Não, fácil não é não. Fácil não é não. Mas, olha, tem pessoas que podem te ajudar.
Tem pessoas que Isso. podem te ajudar, a gente vai ajudar. Por um acaso, eu tenho o curso de abordagem em tabagismo, então eu tenho todo o material, tenho toda a formação do INCA, tudo. Quando alguém vem e, assim, por um acaso não consegue algum espaço no CAPS, enquanto vai se conseguir espaço no CAPS, a gente vai ajudando. Cigarro é inegociável, por quê? O cigarro só beneficia 3 grupos de pessoas. Quem fabrica, quem vende e quem fornece o caixão. É. É verdade. Não faz bem a mais ninguém. Eu pergunto, por favor, eu quero um benefício do cigarro para o organismo. Um, que valha a pena fumar. Um só. Um só, Isso. certo? É um vício que, assim, como eu sou cristã evangélica, eu vejo as pessoas, né, se convertendo e tal, e diz, eu não me sinto convertido porque eu ainda fumo. Eu faço, não. Vamos buscar ajuda porque isso é vício. Não é assim que larga. Eu costumo ver, meu pai foi fumante. Certo. Meu pai é uma exceção à regra. Meu pai pegou um dia e disse, vou parar de fumar. Parou, acabou. Mas vocês, como psicólogos, sabem muito bem que não é assim. É, não é fácil, não. É muito difícil. Muitas Não é vezes fácil, é acontece. difícil, muito difícil. É, difícil, né? Não é fácil, né? É muito complicado, É mas aí muito difícil. Aí, no meu ambiente de fé, né, de igreja, muitas pessoas vêm e falam, eu não me sinto convertido porque eu ainda fumo. Eu falo, não, não é fácil. Vamos lá, vamos buscar ajuda. Porque não é fácil largar um vício, num vício desse. E prejudica, só faz prejudicar, só faz prejudicar. verdade. A bebida alcoólica, a questão tem o uso social, tal, e tem o abuso. Quando vai se usar profissionalmente a voz, é totalmente contraindicado. Totalmente contraindicado pelas razões que eu já expliquei, a questão de ressecamento de mucosa, a valda de controle também, a articulação. E você fica com a fala lentificada e, consequentemente, tua voz também fica lentificada. E tem gente que bebe tanto que mesmo quando tá sóbrio, já fica com aquilo que a gente chama de voz ebriosa, a voz ébria. É, uhum. Não tomou nada, Certo. mas já toma tanto na vida que a voz já tá lentificada, porque bebe que só. Isso. E assim, evitar ao máximo o uso de bebida alcoólica, se alimentar bem. Outro mito importante. Certo. Tem gente que eu já atendi e dei orientação para um rapaz que ele cantava na igreja e ele muito gordo, muito gordo, muito gordo, muito gordo. E ele não queria fazer bariátrica porque achava que ia perder a potência de voz dele. Ele tem uma voz maravilhosa. Certo. Ele tem uma voz linda, encantadora. Eu faço, velho, isso é mito, mito, mito. Certo. Ao contrário, quanto maior a gordura, menor a capacidade de funcionamento do diafragma, porque a gordura o diafragma tenta subir e a camada adiposa atrapalha. Tanto é que quem é fonoaudiólogo e está em consultório e trabalha com voz, tem alguns equipamentos de ginástica. Tá lá. E tá lá naquele... no jump. Para condicionamento. Atividade física é super importante. Pode pagar academia, vai para academia. Não pode pagar academia, vai para academia da cidade. Não tem paciência para academia da cidade, vai caminhar. Contanto que faça uma atividade física regular. É super importante, não só para o corpo todo, mas para a voz. E quanto à questão da obesidade, você me conhece, né, há 10 anos, sabe que eu sou uma gorda em desconstrução. Né? Eu tinha mais de 100 quilos. Eu tinha mais de 100 quilos e com 15 dias de operada, eu percebi minha capacidade respiratória melhor. Minha capacidade, que a gente chama de CPFA, capacidade pneumofonoarticulatória. Eu percebi uma melhora com 15 dias de operada. Você não perde esse peso todo com 15 dias de operado. Isso. Não perde.
Mas eu já percebi a mudança com 15 dias. Eu liguei para uma amiga minha que trabalha com voz cantada. Eu fiz, Ju, procede isso? Ela fez, Andresa, procede. Eu vou te mandar um artigo de estudos com pacientes bariátricos que também perceberam mudança, que usavam a voz profissionalmente. Então, eu percebi isso em mim, Certo. quando eu comecei a perder peso. Então, é outro mito. Pessoas que são acima do peso acham que quando vai ter voz melhor estando acima do peso, estando obesa. Isso é outro mito, tá? É outro mito. Então, atividade física, hidratação, boa alimentação, cigarro, cortar. Cortar não é fácil, mas busque ajuda. Bebida alcoólica, se não consegue largar, bebe o mínimo possível, o mínimo possível. E se for usar a voz profissionalmente, não usa bebida alcoólica, tá? Principalmente as bebidas destiladas. Existem dois tipos de hidratação direta e hidratação indireta. A hidratação direta é soro fisiológico, que você pode ou pingar com algodão ou a embalagem que já vem com gotinha, soro fisiológico, ou inalar. Existem os inaladores, né, e os inaladores portáteis. Inalação direta, soro fisiológico. Hidratação indireta, água. Água. Ok. Água, sucos, certo? Ok. Andresa, eu queria que você, as considerações, a gente está perto de acabar. Eu quero primeiro agradecer imensamente a você aí pela aula, né? Printa este momento mágico, Eduardo. Printa este momento lindo. Que é estar com meu amigo Eduardo. E aí, veja bem, eu já estava aqui você falando, já pensando em outras possibilidades de trazer você para falar da questão Glória! de dificuldade de aprendizagem, né? Falar de disgrafia. Vamos! Né? De ortografia, né? Por aí. Eu acho Peguei muito na escola. Na escola eu dizia para minha antiga coordenadora que me faziam ter vida dupla, que na escola eu era contratada como professora, mas aí quando vinham os meninos com TDAH, dislexia, distúrbio de leitura e escrita, tem diferença, dislexia e distúrbio de leitura e escrita. E aí vinham, me pediam coisa de que vocês estão me fazendo ter vida dupla. Mas fazer o que a gente ajudava, a gente nunca deixa de ser fono. Mas, ótimo, maravilha, vai ser massa. Diga lá, e assim, André, printa este momento mágico. Dizer para aquelas pessoas que estão aí nos acompanhando, né, que o grupo Saúde da Mente, ele fica gravado, né, no YouTube, lá no canal. A gente tem um canal do YouTube. Se você se inscreva, viu, André? Grupo Saúde da Mente. Aí você coloca lá, tem que colocar Eduardo Henrique, porque se colocar Grupo Saúde da Mente, vai sair daquele psiquiatra bem famoso lá, né? Aí sai do psiquiatra, tem que botar... sim, lembrei. Eduardo Henrique. E aí, veja bem, massa. A pessoa que me auxilia na parte de edição, tu sabe quem é, Andresa? É minha menina de 13 anos. E aí eu só vou estar com muito ela. Muito bem, Duda, muito bem. Vai colocar no YouTube lá e vocês podem acessar essa live aí de Andresa aí, que foi uma maravilha, para ter acesso. Que coisa boa, que bom. Eu fico muito agradecido. Faça as suas considerações, Andresa. Um abraço e um beijão para ti, viu? Bom, gente, em primeiro lugar, agradecer a Eduardo pelo convite. A gente está encerrando o mês de abril, né, que é o mês da voz. Dia 16 de abril é comemorado o Dia Internacional da Voz. Então, o mês de abril, para mim, fora o mês do meu aniversário, que é junho, é o mês mais lindo do ano. Abril por causa disso, que é o mês da voz, é o mês que a gente trabalha forte em cima do tema. Mas, para o afegão médio, como diz Emílio Surita, cuidados com a voz hidratação sempre. A gente mora numa área de calor, área quente. Hidratação sempre, tá? Boa alimentação, atividade física regular, controle do peso. Não é por questão de estética, é questão de saúde. Você vai conseguir falar melhor, ter uma boa projeção vocal, você vai conseguir cantar melhor, tudo vai ser melhor na sua vida. Não precisa ter corpo escultural, atlético, não. É ter uma boa saúde, certo? Escolher alimentos
que ajudam nessa hidratação, né, com vitamina C, vitamina D, que ajudam muito na questão da imunidade, tá? Ainda usar máscaras, ainda é importante usar máscaras, tá? Para o cuidado seu e com o outro, para que isso acabe o quanto antes, para que essa pandemia vá embora o quanto antes, para que a gente tá aqui, ó, eu e Eduardo sem máscara, é uma delícia poder falar sem nada na frente. É um privilégio. Para a gente voltar, não a novo normal, eu detesto esse termo novo normal, mas para que a gente, pessoas melhores, em tudo, em física, na saúde mental, na saúde emocional, é aquilo que te identifica e chega assim, opa, chegou Eduardo, coisa boa. A pessoa vira e faz, eita, ele chegou mesmo, que massa. Vem pra cá, vamos aqui conversar. É a voz que você, mãe, que você, pai, vai conversar com teu filho, com tua filha. É a voz que você vai conquistar o gatinho, a gatinha. É com tua voz, com a tua voz que tu vai dizer sim ou não. É a tua voz que vai te fazer liderar, é a tua voz que vai te fazer dar sugestões, ideias, e que provavelmente você, colocando tua voz de forma correta, essas tuas ideias serão aceitas. Então, ó, cuida da tua voz para ter segurança, boas ideias, e aí, ó, ganhar o mundo. Show, Andresa. Parabéns, viu? Tu arrasasse. Beijão no coração, tudo de bom, viu? Vamos marcar outro. Obrigada, Eduardo. Deus abençoe. Um beijo para todo mundo. Tchau, Andresa. Um beijão. Tchau.